Um leão matou um profeta na Bíblia por desobediência. Havia um homem de Deus enviado de Judá a Betel com uma mensagem urgente para Jeroboão, o rei de Israel. Este profeta, cujo nome não é mencionado nas Escrituras, foi incumbido por Deus de entregar um aviso direto ao rei Jeroboão, por causa de suas ações desobedientes e idolátricas. Betel, o local para onde o profeta foi enviado, era significativo, pois era lá que Jacó teve uma visão divina de uma escada que alcançava os céus, marcando o lugar como uma casa de revelação divina. O profeta de Judá, obedecendo ao chamado de Deus, partiu com uma mensagem clara e urgente para o rei. Sua missão era confrontar Jeroboão por instituir práticas idolátricas que desviaram o povo de Israel da adoração verdadeira ao Senhor, em violação direta à lei de Moisés. Ao chegar em Betel, o profeta enfrentou um ambiente de rebelião e desafio à autoridade divina. Este capítulo revela a seriedade da obediência a Deus e a importância de permanecer fiel à sua palavra, mesmo diante da oposição. O profeta de Judá exemplifica a coragem e a determinação de um servo de Deus enviado com uma mensagem divina em tempos de desobediência e rebelião. Fique atento para os próximos capítulos, onde veremos como essa missão impactante desdobrou-se e as lições que podemos extrair sobre fidelidade, obediência e a soberania de Deus. Após receber instruções divinas claras e urgentes, o profeta de Judá partiu de sua terra natal em direção a Betel, com uma mensagem que deveria ser entregue ao rei Jeroboão de Israel. A missão era crucial e carregada de significado, pois envolvia uma advertência séria sobre os caminhos errôneos do rei e a necessidade de arrependimento e retorno à obediência ao Senhor. Ao chegar a Betel, o profeta enfrentou a presença imponente do rei Jeroboão. Com coragem e convicção, ele proclamou a palavra do Senhor, alertando sobre as consequências da idolatria e do afastamento dos mandamentos divinos. No entanto, ao concluir sua missão, o profeta foi confrontado com uma escolha decisiva. Apesar de ter sido encarregado de não permanecer na região e de não aceitar convites para refeições ou hospedagem, o profeta foi abordado por um ancião local que o convidou para voltar e compartilhar uma refeição em sua casa. Este convite representava uma tentação sutil, desviando-o do caminho da obediência. O profeta, infelizmente, cedeu à pressão do ancião e decidiu retornar a Betel para aceitar sua hospitalidade. Esta desobediência foi o ponto crucial da narrativa, pois marcou um desvio significativo das instruções claras do Senhor. Como consequência dessa desobediência, a tragédia se abateu sobre o profeta. Enquanto ele viajava de volta para casa, foi confrontado por um leão feroz que o atacou e o matou brutalmente. O destino trágico do profeta serve como um lembrete impactante das sérias consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. A história do profeta de Judá é uma poderosa lição sobre a importância da obediência incondicional e da vigilância espiritual. Ela nos alerta para os perigos de se desviar do caminho da retidão e enfatiza a necessidade de permanecer fiel aos mandamentos divinos, mesmo diante das tentações mais sutis. Neste capítulo, o profeta de Judá, mesmo após a desobediência e a tragédia que o acometeram, ainda demonstra a veracidade de sua palavra por meio de um sinal profético. Após a terrível experiência com o leão de Deus, o profeta se encontra diante de uma nova situação. Ele agora proclama um sinal profético para confirmar sua mensagem anterior. Ele anuncia que o altar idolátrico em Betel será dividido e que as cinzas sobre ele serão derramadas. Esta profecia não apenas destaca a autenticidade da mensagem do profeta, mas também simboliza a separação e o declínio espiritual que recairão sobre Israel devido à sua desobediência e idolatria.
Para ilustrar essa cena, imagens podem mostrar o profeta de pé diante do altar, em Betel, proclamando com autoridade a palavra do Senhor. Pode-se visualizar o altar dividido miraculosamente, com as cinzas derramadas no chão, dando testemunho da verdade, da mensagem divina. Este sinal profético serve como um lembrete do poder de Deus sobre as nações e como uma advertência para aqueles que se afastam de seus caminhos. A cena finaliza com o profeta, firme e confiante, testemunhando o cumprimento da palavra do Senhor. Neste capítulo, o profeta de Judá realiza um milagre diante do rei Jeroboão, demonstrando assim o poder e a autoridade do Senhor sobre o rei e sobre o povo de Israel. Após proclamar sua profecia e o sinal divino no altar de Betel, o profeta enfrenta o rei Jeroboão. O rei, arrogante e desafiador, estende a mão em direção ao profeta para prendê-lo. No entanto, imediatamente sua mão seca e fica paralisada, incapaz de se mover. Este milagre sobrenatural é um testemunho tangível do poder de Deus e serve como uma advertência para aqueles que se opõem à vontade divina. Jeroboão, humilhado e aterrorizado, suplica ao profeta que ore ao Senhor para restaurar sua mão. O profeta, em sua misericórdia, intercede ao Senhor, e a mão de Jeroboão é restaurada instantaneamente. Este evento extraordinário reafirma a autoridade do profeta como mensageiro de Deus e mostra que o Senhor não tolerará a rebelião contra sua vontade. Imagens para ilustrar esta cena podem mostrar o rei Jeroboão estendendo a mão em direção ao profeta, com uma expressão de choque e temor ao perceber sua mão paralisada. O profeta, confiante e poderoso, intercede diante do altar, invocando o nome do Senhor para realizar o milagre da restauração. Este capítulo enfatiza a soberania de Deus sobre os reis da terra e destaca a importância de se submeter à sua vontade. É uma poderosa lição sobre a autoridade divina e as consequências da rebelião contra o Senhor. O profeta de Judá entrega uma profecia sobre o futuro rei Josias. Ele anuncia que um rei justo chamado Josias surgirá da linhagem de Davi. Esta profecia descreve Josias como alguém que fará o que é certo aos olhos do Senhor, destruindo os altares idolátricos e cumprindo a vontade de Deus. Essa profecia é extraordinária, porque revela detalhes específicos sobre um rei que ainda não nasceu, destacando a onisciência e soberania de Deus sobre a história humana. O profeta proclama a vinda desse futuro líder como uma esperança para o povo de Israel, contrastando com os reis corruptos que o precederam. O capítulo 5 ressalta a fidelidade e o plano redentor de Deus ao longo das gerações, mostrando que ele continua a guiar seu povo por meio de líderes justos, como Josias, que cumprem sua vontade e restauram a adoração verdadeira. A história narra a fragilidade da fidelidade humana por meio do relato do profeta enviado de Judá a Betel. Apesar de sua missão bem-sucedida em profetizar contra o altar idolátrico de Jeroboão, o profeta é enganado por um profeta mais velho de Betel. Esse engano resulta na desobediência do profeta de Judá às instruções divinas, levando a consequências trágicas. Este capítulo destaca a vulnerabilidade do homem diante das tentações e do engano, mesmo após experiências de fé e obediência anteriores. Ele ressalta a importância da vigilância espiritual constante e da dependência contínua de Deus para discernir a verdade e resistir ao mal. A narrativa ilustra como a desobediência, mesmo que induzida pelo engano, tem sérias repercussões, mostrando a gravidade de se afastar dos mandamentos do Senhor. Essa história serve como um lembrete poderoso da necessidade de uma obediência incondicional e da confiança na orientação de Deus, especialmente diante das influências enganosas que podem nos rodear.
A história continua com o relato do julgamento divino sobre o profeta que desobedeceu às instruções do Senhor. Após ser enganado por um profeta mais velho de Betel e violar as ordens divinas, o profeta de Judá é confrontado com o juízo sobrenatural de Deus. Deus responde imediatamente ao pecado do profeta com um julgamento severo. O texto bíblico descreve que o profeta é atacado por um leão no caminho de volta para casa, resultando em sua morte. No entanto, Deus mostra sua misericórdia ao não permitir que o leão devore o corpo do profeta, nem o corpo do jumento que o acompanhava. Esse evento serve como uma demonstração tangível da gravidade da desobediência e do juízo divino sobre aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. A história destaca a soberania de Deus e a importância da obediência total à sua vontade, ressaltando que, mesmo diante das consequências do pecado, a misericórdia de Deus está sempre presente para aqueles que se arrependem e buscam sua restauração. A história revela a soberania e a misericórdia de Deus, mesmo diante das consequências da desobediência do profeta de Judá. Após o julgamento divino que resultou na morte do profeta pelo ataque de um leão, o relato continua destacando como Deus cumpre seus propósitos por meio de seu siervo, apesar das falhas humanas. Mesmo após a tragédia, Deus demonstra sua misericórdia ao cumprir seus planos por meio do profeta falecido. A narrativa enfatiza que, embora Deus puna a desobediência, ele continua a agir de acordo com sua vontade soberana para realizar seus propósitos redentores na história de Israel. Esse capítulo ressalta a confiança na soberania de Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas, e destaca a importância de permanecer fiel à sua vontade, reconhecendo que Deus é capaz de usar todas as coisas para cumprir seus planos e propósitos eternos. A história explora a vulnerabilidade humana, mesmo diante da fé inicial e do compromisso com Deus. Após o julgamento divino e a manifestação da soberania de Deus na morte do profeta de Judá, o relato continua destacando como a história revela a fragilidade inerente à condição humana. Apesar da missão bem-sucedida do profeta em Betel e das evidências sobrenaturais do poder de Deus, ele demonstra vulnerabilidade ao ser enganado por um profeta mais velho de Betel. Isso ilustra a propensão humana à desobediência e ao engano, mesmo entre os fiéis. O capítulo enfatiza a necessidade contínua de dependência de Deus e vigilância espiritual, reconhecendo que, independentemente da fé inicial ou da experiência anterior, todos os indivíduos são suscetíveis ao erro e à tentação. Essa parte da história serve como um lembrete da importância de permanecer fiel à palavra de Deus e confiar inteiramente em sua orientação, especialmente em meio às adversidades e aos desafios da vida. A história aborda importantes lições sobre obediência e dependência em relação a Deus. Após a vulnerabilidade demonstrada pelo profeta de Judá ao ser enganado por um profeta mais velho de Betel, a narrativa destaca a relevância da obediência total e da confiança irrestrita na orientação divina. A história ressalta que a obediência parcial ainda é considerada desobediência aos olhos do Senhor. Mesmo após cumprir com sucesso a missão dada por Deus, o profeta falha ao desobedecer ao retornar para casa. Isso enfatiza a importância de seguir a Deus completamente, confiando em sua palavra acima de todas as outras influências ou persuasões. A história aponta que a obediência é fundamental para a vida cristã, protegendo os indivíduos dos enganos que buscam desviá-los do caminho correto. Apesar das falhas humanas, a narrativa também destaca a esperança da presença do Espírito Santo para guiar e direcionar os crentes em toda a verdade.
A mensagem central é a necessidade de uma fidelidade renovada e um compromisso contínuo com Deus, que nos chama, nos usa e nos redime em sua soberana graça e misericórdia. A história aborda importantes lições sobre obediência e dependência em relação a Deus. Após a vulnerabilidade demonstrada pelo profeta de Judá ao ser enganado por um profeta mais velho de Betel, a narrativa destaca a relevância da obediência total e da confiança irrestrita na orientação divina. A história ressalta que a obediência parcial ainda é considerada desobediência aos olhos do Senhor. Mesmo após cumprir com sucesso a missão dada por Deus, o profeta falha ao desobedecer ao retornar para casa. Isso enfatiza a importância de seguir a Deus completamente, confiando em sua palavra acima de todas as outras influências ou persuasões. A história aponta que a obediência é fundamental para a vida cristã, protegendo os indivíduos dos enganos que buscam desviá-los do caminho correto. Apesar das falhas humanas, a narrativa também destaca a esperança da presença do Espírito Santo para guiar e direcionar os crentes em toda a verdade. A mensagem central é a necessidade de uma fidelidade renovada e um compromisso contínuo com Deus, que nos chama, nos usa e nos redime em sua soberana graça e misericórdia. Este capítulo aborda a continuidade da misericórdia divina, mesmo diante das consequências dos erros humanos. A história mostra como Deus, em sua soberania, manifesta seu juízo de maneira mesclada com misericórdia. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações, Deus está no controle e sua misericórdia está sempre presente, convidando-nos ao arrependimento e à restauração. A narrativa destaca a importância de discernir entre vozes conflitantes e mensagens enganosas, ressaltando a necessidade de conhecer a palavra de Deus, buscar sua orientação em oração e avaliar todas as coisas à luz da verdade divina. A fidelidade à palavra de Deus e o compromisso com sua vontade devem ser marcas distintivas da vida cristã, protegendo os crentes dos enganos que buscam desviá-los do caminho reto. Neste último capítulo, a história culmina na redenção da obediência e na demonstração da fidelidade de Deus, apesar das fraquezas humanas. A despeito das falhas do profeta de Judá, sua obediência inicial ainda é reconhecida diante de Deus. A narrativa conclui ressaltando que, embora os servos de Deus possam enfrentar consequências severas por sua desobediência, ele também é misericordioso e providencial em seu julgamento. A história destaca que, mesmo diante das fragilidades humanas, a palavra e os propósitos de Deus permanecem inabaláveis e serão cumpridos. Este capítulo final reforça a mensagem central de que, apesar das vulnerabilidades humanas, a obediência incondicional a Deus é essencial para experimentar sua redenção e seu plano de restauração em nossas vidas.